Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, eu sou cientista político, hoje estamos no dia 7 de setembro de 2016, dia da pátria, dia da independência, né? E eu vou fazer algo que eu já devia ter feito, mas é que a vida da gente fica corrida, tem um ano eleitoral, impeachment, uma série de coisas, né, assim. E eu não prestei uma homenagem aos dois senadores do estado do Rio Grande do Sul que fizeram a sua parte, que votaram pelo impedimento, pelo afastamento de Dilma Rousseff. Eles agiram dentro da lei, agiram corretamente, né? Está previsto o impeachment dentro do processo da Constituição Federal, né? Inclusive tem regras claras de como isso é feito e, infelizmente, Lewandowski, induzido ao erro ou não, né? Que a gente tem lá nossas dúvidas a respeito disso, afinal de contas ele ascendeu ao cargo por um governo petista, né? E isso aí é uma das coisas que a gente coloca na dúvida, porque dividir, fatiar, dar meia sentença, quer dizer, tudo bem, tu sai, mas mas tu mantém todos os teus direitos, não é punido por nada, simplesmente vai embora, vai para casa. Sei, quer dizer, não, a pessoa não pode viver com 5 mil reais. Sei, 5 mil reais é mais do que muita gente pode viver. Mais do que muita gente pode viver. E ela poderia viver com iniciativa privada se ela fosse uma pessoa correta. Mas a Dilma Rousseff, antes de começar a presidência da República, eu faria uma lojinha de 1,99 aqui em Porto Alegre. Então a gente sabe que parte de iniciativa privada ela não tem competência, né? Senão ela não ia ficar chorando as pitangas para ter todas as mordomias características de um presidente da República. Bom, no momento que ela e Dilma verem o sol nascer quadrado, elas vão perder os seus direitos políticos, tá? Porque isso é uma coisa que pode acontecer, sim. O que pode acontecer é que eles podem, os dois, serem presos ainda por crime contra a soberania nacional, tá? E o partido deles pode ser extinto. Então não acabou aí, ainda tem mais pela frente. Mas, como eu disse, o motivo do vídeo é para homenagear os dois senadores que aqui estiveram, que aqui são do nosso estado, né, do Rio Grande do Sul, e que fizeram a sua parte. O que eu posso dizer sobre o Paulo Paim? Né? Que o Paulo Paim votou, ele é do PT e foi obrigado a votar a favor, né, ou melhor, contra o impeachment, a favor da Dilma. Mas isso não isenta ele de responsabilidade ou de culpa. Ele poderia representar o estado dele. Mas não, ele não foi contra o próprio partido. Ele não foi contra a realidade do partido dele. Ele foi contra a realidade do povo do estado dele. Mas o PT representa no mínimo 1/3 do estado do Rio Grande do Sul. Não representa mais. Não representa mais. Ele poderia dizer que representava 50% do estado do Rio Grande do Sul, porque na eleição que ele foi eleito junto com a Ana Amélia Lemos, ele estaria com 50% dos votos para senador, para poder chegar ao Senado. Era uma eleição para 2 senadores. Então ele poderia dizer assim, não, mas eu represento 50% do estado do Rio Grande do Sul. Também não. O PT hoje representa uma fatia, um bolo abaixo de 10% de um mercado potencial eleitoral em qualquer estado brasileiro, inclusive no estado do Rio Grande do Sul. Aqui ele está abaixo de 5. Abaixo de 5 neste momento nas pesquisas eleitorais espontâneas. As induzidas ele chega a 12 no máximo, não chega a 10 em alguns casos. Bom, querendo dizer com isso, eu acho que Paulo Paim encerrou a carreira política dele no Senado. Depois dessa eu acredito que sim, tá? Porque o índice de rejeição do PT aqui vai ser muito grande e ele provavelmente encerrou a carreira política dele no Senado. Talvez se ele se conformar como deputado federal, tudo bem. Mas eu acredito que talvez ele venha a governo do estado nas próximas eleições, exatamente porque tenha consciência de que não vai conseguir voltar ao Senado. E aí, pelo menos uma derrota honrosa,
digamos assim. Eu acredito que essa é a tendência natural do PT, caso ainda exista PT até lá, né? Daqui 2 anos. Talvez até o final do ano nem exista mais PT. Eles arriscaram tudo, Agora a Ana Amélia Lemos estava numa situação mais confortável. Ela saiu, o partido dela saiu do governo do PT em grupo e ela seguiu o projeto do partido contrário a Dilma, agora se tornando oposição. Lazier Martins teve muita coragem, porque já teve até deputado federal expulso pelo PDT. E Lazier Martins, contrariando os interesses do PDT, que é aliado de Dilma Rousseff, foi contrário a todos esses interesses, a todas essas situações, e honrou o povo gaúcho, honrou o povo brasileiro, votou contra Dilma Rousseff e a favor do impeachment. Então eu só tenho a parabenizar os 2 senadores, mas em especial o Lazier Martins pela sua postura, porque ele desafiou o seu próprio partido, sofrendo o risco de código de ética interna, se bem que senador não pode ser expulso, não pode perder o mandato, pode até ser expulso de partido, mas não pode perder o mandato. Deputado federal, Giovanni Cherini, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, foi o único deputado federal do PDT cassado. Outros também votaram contra o Dilma Rousseff do PDT, só ele foi cassado. Então teve aí uma perseguição política também, né? Mas a homenagem fica a esses 2 senhores, o Giovanni Cherini, que é deputado federal, que está correndo o risco de perder o mandato, né? Apesar de ter sido ético, ter sido correto, ter sido honesto. E Lazier Martins, que também desafiou o PDT, os dois são do PDT, né? Ou foram, pelo menos o Giovanni Cherini agora está no PR, é presidente estadual do PR, agora aqui no estado do Rio Grande do Sul. E mesmo, por enquanto ele ainda tem mandato, mas ele está sendo, no Tribunal Superior Eleitoral, ele está sendo solicitada a cassação dele pelo PDT do estado do Rio Grande do Sul. Eles querem o mandato de Giovanni Cherini, um homem honesto, para alguém que compactue com as ideologias pró-Dilma lá no Congresso Nacional. Então a gente deve se manifestar contra isso. E Lazier Martins, não sei se vai ser expulso do PDT ou não, eu sei que todas as votações ele foi contra a Dilma Rousseff e contra os interesses do PDT. Então ele pode entrar no Código de Ética também, mas quem perde com isso é o próprio PDT, né? Porque ele é um homem honesto. Então agradeço a Lazier Martins, agradeço a Giovanni Cherini, agradeço a Ana Amélia Lemos e a todos os deputados federais e senadores que votaram pelo afastamento de Dilma Rousseff e pelo impeachment. Muito obrigado do povo gaúcho e do povo brasileiro. Antes tarde do que nunca eu tinha que fazer essa referência histórica. Vai agora acompanhando um pouquinho dos vídeos de cada um deles no Congresso Nacional, na sessão que cassou Dilma Rousseff. Obrigado pela atenção dispensada. Senhor presidente, cumprimentos pelo equilíbrio e serenidade com que tem conduzido os trabalhos. Senhores senadores, senhoras senadoras, estamos prestes a terminar este longo e penoso processo de impeachment. Um processo que preferíamos não ter havido, mas que deixará algumas marcas positivas. A primeira é que mostrou maturidade democrática e funcionamento das instituições, o que deve ser exaltado. Esse processo deixa lições com ênfase no alerta aos governantes e os compromissos que juraram cumprir. E assim se espera que o Brasil saiba sair mais forte desse traumático, histórico, mas também pedagógico episódio. Até 3 anos passados, a presidente da República desfrutava de altos índices de aprovação nas ruas, nas pesquisas de opinião e no Congresso Nacional. Esse prestígio, no entanto, esfumou-se, súbita e justamente
quando da apuração dos crimes no andamento da Operação Lava Jato. Pelos erros, crimes e conivências que começaram nas descobertas que foram surgindo na operação, onde integrantes do governo Dilma e mais ainda do seu partido e de integrantes do governo do seu padrinho político, que deixaram graves digitais de omissões, conivências e cumplicidades. Tudo desvendado durante os interrogatórios e colaborações premiadas. Figuras de confiança do governo, como o líder do Senado, Delcídio Amaral, o diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, o casal marqueteiro João Santana e Mônica, os tesoureiros do PT e outros implicados presos ou condenados. Muitos já revelaram. Ali surgiram fartas provas de que a eleição da presidente em 2014 estava viciada por apoios financeiros mal havidos e à custa da ruína de estatais, como a Petrobras, e perniciosos contratos superfaturados no conluio com empreiteiras de grandes obras públicas. Por esse conjunto de fatos, senhores senadores, irrefutáveis, que se passou a chamar de conjunto da obra, que o governo não quer ouvir, por razões óbvias, porque incriminadoras, é que esse processo de impeachment também precisa ser encarado nos aspectos políticos, como é próprio de um feito, de um impeachment, porque é proposto, discutido e julgado por políticos numa casa de natureza política. Mas, é claro, não se desconsideram jamais os aspectos jurídicos. E, nesse sentido, convém invocar, ainda em tempo, que a presidente não só infringiu a variada combinações de preceitos legais, como da Constituição Federal, artigo 86, artigo 85, inciso 6º, artigo 10 e 11 da Lei do Impeachment, artigo 36 da Lei da Responsabilidade, todos basilares da peça acusatória, leis das mais modernas no que tange às limitações do Estado, especialmente na área orçamentária, pela qual se garante o equilíbrio das contas, ordenamento jurídico a que estamos submissos sem exceções. Agora, a legislação também envolve este julgamento num outro fundamento que faço questão de trazer aqui. É o artigo 37 da Constituição Federal, um dos artigos mais importantes da nossa Carta Maior, porque desrespeitado pela detentora do Poder Executivo, porque se não o tivesse descumprido, não estaríamos vendo a escalada da crise econômica, ética e política que o Brasil está vivendo, com consequências nefastas, com inflação, devastador desemprego, empresas falidas ou em dificuldades para pagar suas contas, desestruturação de tantas famílias por causa da crise, falta de recursos para obras de infraestrutura, falta de assistência à saúde pública, à educação, ao saneamento e a outras tantas carências nacionais. Diz o artigo 37 da Constituição: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, estados ou municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No mínimo, senhores senadores, 3 desses sagrados princípios básicos da administração pública foram violados. A legalidade do governo, se descumpriu a lei orçamentária e a lei da responsabilidade fiscal. Crimes cabalmente demonstrados no relatório magistral do professor e senador Antônio Anastasia. Como falar em cumprimento do princípio da moralidade, se desde a eleição do governo Dilma provém de ilícitos, com uma campanha eleitoral patrocinada por verbas ilegais, caracterizando o estelionato eleitoral, como demonstrou hoje pela manhã a advogada Janaína Pascoal em minucioso e brilhante pronunciamento. Talvez o ponto mais alto desse longo processo de tantos pontos altos.
e depois a fraude documental na tentativa de esconder o cometimento das pedaladas e dos créditos suplementares. O princípio da moralidade foi claramente atropelado pela acusada. E, por fim, como falar em eficiência, se a presidente está entregando ao governo, ao seu sucessor, com uma estratosférica dívida pública, um PIB abaixo de zero, um país de crédito rebaixado pelas agências de classificação de riscos, um país com enorme fuga de talentos para o exterior ante o descrédito em solução próxima, um desemprego que se dissemina tristemente por toda parte, um fechamento de empresas, a gastança desenfreada e irresponsável, os 39 absurdos ministérios, um governo desastrado por qualquer enfoque que se queira examinar, um caos completo que só não enxergam ou não admitem brasileiros pouco informados ou iludidos por demagogias. Portanto, senhores e senhoras senadoras, não julguemos hoje por enganos ou passionalismos. Devemos, isto sim, votar pela racionalidade desta situação, votar por patriotismo, por responsabilidade que temos e pensando na recuperação do Brasil, com tudo que tem para ser próspero, desde que presidido, com transparência, com honestidade, com muito trabalho e também com o cumprimento das leis. Obrigado, senhor presidente. Por dever de justiça, senhor ministro Ricardo Lewandowski, preciso exaltar aqui, novamente, sua impecável postura no comando deste processo, do senhor e da sua zelosa e competente equipe do Supremo Tribunal Federal. Queria também destacar o trabalho do presidente Renan Calheiros e do presidente da Comissão Especial que trabalhamos e tive a honra de integrar, senador Raimundo Lira. Da mesma forma, caros colegas senadores, destacar a excelência do relatório do senador Antônio Anastasia sobre aspectos técnicos, jurídicos e políticos. Mas, de modo muito especial, homenagear a professora Janaína Pascoal pelo dever cumprido e pela tenacidade na construção do libelo acusatório, que tem a participação decisiva do professor Miguel Reale Júnior e também de Hélio Bicudo. Minha solidariedade, professora Janaína, pelas agressões sofridas aqui durante esse processo e fora dele, no aeroporto de Brasília. Mas a senhora, de cabeça erguida, continuará dizendo: eu fiz o meu dever, estou com a minha consciência tranquila. Como mantra tem sido repetido aqui, que é preciso pensar antes de decidir sobre impeachment, o que a história dirá no futuro sobre cada um de nós. Como jornalista, presidente, aprendi a ler fatos e transformá-los em matérias que também viraram parte da história. E como jornalista, fui sempre independente e imparcial. E muitos parlamentares petistas que estão nesta casa ou na Câmara Federal são testemunhas deste meu comportamento, inclusive a senhora presidente Dilma Rousseff, desta isenção sem discriminação em tempo algum. A história falará de um governo que não mediu o risco e abusou dos gastos, que se achou tão forte a ponto de menosprezar o Congresso. Por se achar intocável, a presidente da República publicava e abusava de medidas provisórias e decretos, e foi em alguns deles que acabou tropeçando muito feio. A crise fechou empresas, investimentos foram cancelados e a recessão adiou sonhos e projetos. A história ensinará aos brasileiros como nasceu o termo pedalada fiscal. Falará também que ninguém está acima da lei. A história contará que a sessão de julgamento no Senado foi comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, com regras claras e assegurada ampla defesa à presidente afastada. Falará de um processo que durou 9 meses, tramitou na Câmara, aqui no Senado,
pelas mãos de deputados e senadores que também foram eleitos pelo voto para assumir sua responsabilidade constitucional de fiscalizar o governo e agora está julgando esse governo. Dirá ainda que o processo teve apoio popular e levou milhões de brasileiros às ruas, e o verde e amarelo se sobrepôs a outras cores que não estão na nossa bandeira. A história contará capítulos fantásticos quando famílias inteiras foram às ruas expressar sua vontade por muitas mudanças. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Judiciário, o Tribunal de Contas da União, a OAB e tantas outras instituições que se manifestaram sobre esse julgamento merecerão respeito nas páginas da história desse processo. A história está sendo escrita pela cidadania que descobriu, claro, sua força e passou a fiscalizar e acompanhar o comportamento dos parlamentares no Congresso Nacional. Certamente, os livros de história isentos contarão como se iniciou o Mensalão, o Petrolão, a Lava Jato e as prisões. Falará de figuras que se tornaram protagonistas com papel decisivo à frente dessas instituições, como o juiz Sérgio Moro, da República de Curitiba, do procurador da República, Deltan Dallagnol, de Ricardo Lewandowski, comandando esta sessão, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, da Janaína Pascoal, do Miguel Reale Júnior, do L. Bicudo. Falará também da defesa brava e corajosa da presidente Dilma Rousseff, afastada, do seu advogado José Eduardo Cardoso e de toda a sua equipe. Claro que falará também da combativa defesa que ela teve aqui nesta casa. A história está sendo escrita por centenas de jornalistas do Brasil e do exterior que estão aqui fazendo a cobertura deste processo. Liberdade de expressão, senhoras e senadores, e democracia são, na minha opinião, irmãs siamesas. O trabalho desses profissionais é iluminado pela liberdade que a democracia lhe confere. A mídia foi atacada aqui muitas vezes, exatamente por cumprir zelosamente o seu papel de informar com independência. A história está sendo contada por milhares de textos, vídeos, publicações nas redes sociais, entrevistas ao vivo para TV e rádio, mostrando que este é um processo aberto, transparente, constitucional e democrático. Tudo que hoje estamos fazendo aqui, amanhã será passado, mas certamente será também a base da construção de um novo futuro para o nosso país. Nem mesmo os defensores da presidente afastada são capazes de negar os fatos arrolados na acusação, produzida com esmero e responsabilidade pelos autores do libelo acusatório. Informações oficiais referentes a decisões de gastar bilhões de reais sem autorização do Congresso em um momento de campanha eleitoral. Decisões que a beneficiaram politicamente, favorecendo a reeleição. Aliás, nas próprias palavras da presidente afastada, vamos fazer o diabo para ganhar. O diabo decididamente não foi um bom conselheiro. E não me refiro a João Santana, seu marqueteiro, que ajudou a construir a imagem de um país fictício prometido aos eleitores em 2014. Na colaboração premiada, na Lava Jato, confirmou ter recebido no exterior do Caixa 2 da campanha de Dilma Rousseff em 2010, 4,5 milhões de dólares. 4,5 milhões de dólares. A consequência da gastança irresponsável, com uma profunda crise econômica, desemprego, inflação alta, juros estratosféricos, corrupção, como nunca antes na história desse país, quebra da Petrobras, dos fundos de pensão, das estatais, porque os governos Lula e Dilma não tinham um projeto de país, mas um projeto de poder, tentando transformar o PT numa espécie de partido revolucionário institucional, o PRI, que no México domina a cena política há 71 anos. Tantas coisas foram prometidas. A pátria educadora, prometida em 2014, assim como mais especialidades, ficaram no papel. Nas eleições próximas, o PT pagará o preço dos equívocos cometidos, porque tratou a pão e água os aliados.
Os adversários foram caluniados, difamados e suas reputações assassinadas. Marina Silva foi uma das vítimas deste comportamento na disputa em 2014. Dilma Rousseff e seus aliados insistiram na narrativa do golpe. Ontem, diante do presidente do Senado, diante do presidente do Supremo Federal, diante de 81 senadores tão eleitos pelo voto popular quanto ela, não reconheceu o legítimo direito do Congresso de proceder sob a vigilância do Supremo Tribunal Federal com o processo de impeachment. Por que então ocupou a tribuna desta casa? E para refrescar a memória de quem fala aqui muito em golpe, eu lembro com esta foto, uma imagem de 1999. 1999. Quem já aparece nesta foto pedindo impeachment? 13 pedidos de impeachment do senhor Fernando Henrique Cardoso, eleito no segundo mandato. A narrativa do golpe implica que alguém está sendo enganado. Eu queria apenas dizer que como vai se explicar para um pai de família o que está acontecendo? As pedaladas fiscais e as ilegais aberturas de crédito sem autorização legislativa são apenas um ponto fora da curva nos desmandos praticados pelo governo Dilma Rousseff e por isso é justo que hoje esteja sendo julgada e condenada pelos crimes aos quais responde perante o Senado Federal. Votarei a favor do impeachment. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência.